Bem, vamos lá falar um pouquinho sobre imagem. Quem é que mexe com Docker? Boa, em prod? Boa. Quem escreve os próprios Dockerfile? Fino, olha que da hora, velho. Da hora, da hora. Por que tem um papo sobre images, né? Tipo, por que eu pensei em fazer um talk sobre images? Pelo seguinte, todo mundo se preocupa em querer ter um Kubernetes, um Mesos, um Swarm. Eu quero ter um storage, eu quero ter redundância, eu quero ter AWS, eu quero ter Google Cloud. Quero ter tudo isso assim, ó, muito fácil. Só que a imagem, esquenta a cabeça com isso. A imagem a gente pega uma do Docker Hub, mete aqui, tá tudo certo. Por que eu estou falando isso? Experiência do banco. Hoje, quando a gente vê lá, sei lá, eu tenho 3.500 containers em produção lá no Santander. 3.500, coisa pra cacete, não é? Legal pra caramba, não é? Só que não visite a nossa cozinha. Visitar a cozinha vai ser triste, porque lá nós temos container rodando consumindo 8 GB e 4 core de CPU. Um container. Daqui a pouco entra um projeto de colocar container em mainframe lá pela torre. É importantíssimo, quando você vai utilizar uma tecnologia, você conhecer bem aquela tecnologia. Então não adianta eu vir aqui colocar Kubernetes, colocar um Swarm, um Mesos, um Rancher e achar que aquilo está maravilhoso, porque a minha imagem é ruim, não tem problema, está orquestrado. Se cair, o outro vai subir, ó, ninguém vai nem perceber. A imagem lá do Docker Hub, mete bronca nela que está da hora. Não façam isso. Fui na DockerCon esse ano e lá eu vi um talk da Tech Lead lá da AWS. Esqueci o nome dela, mas ela fez um talk sensacional falando sobre como criar imagens de forma efetiva. Ela não caiu muito em relação ao Dockerfile, ela foi falando mais de conceitos, mas aquilo me abriu um pensamento, falou, pô, a gente precisa falar sobre Dockerfile. Tem muita coisa ruim, muita imagem ruim, e é muito simples de você construir a sua. Basta tirar um pouquinho a preguiça e começar lá a fazer o seu, né? Vai lá no Docker Hub, vê como que funciona e começa a criar o seu. Bem, meu nome é Jefferson, quem conhece o canal Linux Chips? Alguém conhece? Ó, nem preciso trazer minhas filhas, minha mina, nem nada, então a galera conhece, da hora. Sou lá do canal Linux Chips, trabalho no Santander, tem a CodeOps também, que é uma empresa que ajuda aí a facilitar a transformação digital de algumas empresas. A pergunta aqui, quem precisa aprender Docker? Boa. No final, vamos sortear 5 cursos de Docker, beleza? Ao vivo, online, tudo bonitinho. Então, daí vocês, em dezembro agora, vocês acessam lá. São 4 finais de semana, se eu não me engano. 4 dias, não 4 finais de semana. Bem, canal, Twitter e o e-mail. Quem é corintiano? Sempre eu pergunto. Boa, olha aí, é nóis, hein? Quem é corintiano, tiver qualquer dúvida, é só perguntar. Quem não for, manda um e-mail, né? Tô brincando. Na verdade, eu falo do corintiano é só para alertar quem tá do lado. Porque é meio chato, você vai embora, daí, puta, cadê a carteira? Celular, foda. Eu passei por isso, cara. Me assaltaram esses dias. E o cara, nem sei se era corintiano. Logo agora, acabamos de ganhar o título e o cara me assalta, cara. Que loucura. Bem, vamos lá. Como eu falei, para que eu quero um talk de imagem, porque eu acho que precisa falar sobre um pouquinho sobre imagem. Quem aqui constrói imagem sabe o que é uma camada? Quem aqui sabe que é importantíssimo ter um bom gerenciamento de camadas? Ó, definição de camada. Quem conhece o Jérôme? Jérôme é um francês lá do Docker, que fica andando por aí falando sobre Docker ao redor do mundo, gente finíssima. E ele tem a melhor definição para mim de camadas. Imagina o seguinte, você lá na biblioteca, você vai lá, sei lá, estudar qualquer coisa na biblioteca, quando a gente era jovem, hoje ninguém vai mais em biblioteca, mas você vai lá na biblioteca e você precisa fazer uma anotação numa página. Você tem lá uma página, lá você vai fazer uma anotação. No momento que você tocar a caneta na página, o que acontece? Aparece uma cópia idêntica. A anotação que você vai fazer vai ser aonde? Na cópia idêntica e não no original. Então, a camada, basicamente, é isso. Quando eu estou falando que uma imagem é dividida em camadas, imagina o seguinte. Primeira camada ali está falando o quê? Do Ubuntu. Eu peguei, estou criando uma imagem, criando um container baseado no Ubuntu. Então, ela é a minha primeira camada. Segunda camada, eu estou fazendo um apt-get para instalar o main cache da vida. Sei lá, eu acho que é o main cache. Para instalar um main cache. Essa camada eu consigo escrever, é o Raytable. As demais, as inferiores, são o quê? Read-only apenas. Se eu for colocar mais um run, instalar mais um software aí, criar mais uma camada, o que acontece com essa camada do main cache? Vira read-only. Eu não consigo mais mexer nessa camada. E por que isso é ruim? Imagina se nessa camada tem um arquivo lá, sei lá, de 1 GB. E na camada de cima, eu entro com uma instrução falando assim, ó, apaga esse arquivo de 1 GB aí, remove ele. O que acontece? O Linux vai mostrar. Beleza, você mandou, eu removi. Só que lá na imagem o arquivo permanece. Alguém sabe por quê? E a outra camada é read-only. Eu não consigo mexer nessa camada. E tem um outro problema. Se aquele arquivo de 1 GB está lá embaixo, eu preciso mexer em um detalhe daquele cara, que ele vai fazer? Ele vai copiar todo esse arquivo para a camada de cima, que é o Raytable, e vai fazer a alteração. Então, tomem bastante cuidado quando for mexer com
camadas. A gente vai ver aí como que fazer o melhor gerenciamento disso. Quem conhece Multiline? A maioria aqui é Python, né? Está no evento de Python. Ninguém gosta daquela coisa nojenta, muito grande, aquela linha gigantesca. Então, Multiline salva vidas, ok? O que acontece? Usem sem moderação. Você está vendo essas barrinhas bonitinhas? Ali eu estou fazendo o quê? Tem um run. O que é o run? Ele vai executar alguma coisa no momento de build da imagem. Imagina, eu estou lá buildando a minha imagem, ele vai executar o quê? Um update da vida e também fazer instalação da Apache, Git, Java e Python. Perceberam ali a barrinha? Quem já usa assim desse jeito? Boa, não é bem melhor? Bem mais bonitinho, né? Usem sem moderação. Limpe a casa. O que acontece, pessoal? Quando você vai fazer a instalação no container, você faz um apt-get update, apt-get install, sei lá, Nginx, Apache, todos os softwares, só que você esquece de remover o quê? Tudo aquilo que ele usou para fazer aquela instalação. Então, aqueles arquivos .deb, os RPMs da vida, permanecem lá e, com isso, utiliza espaço do container. Então, é uma boa prática você fazer o quê? Remover esses caras. No apt-get, eu executo o quê? Conversem comigo, turma. Clean, apt-get clean. Se eu estou lá no i1 da vida, se eu estou lá no APK da vida, se eu estou compilando na unha, eu também consigo limpar. Então, sempre limpem. Não deixa lá sujeira. Detalhe, não adianta colocar um run na camada de baixo. Imagina, eu fiz lá apt-get install Apache. E depois embaixo coloco um run, apt-get clean. O que isso vai resolver? Em nada. Só vou passar vergonha se meu código estiver no GitHub. Então... Bem, DNF. Quem conhece DNF? Eu vi um cara com a camiseta do Fedora. Cadê ele? Foi embora, eu acho. Foi, né? Quem conhece o DNF? Boa. Fedora, turma, né? Vamos mudar isso daí, né, turma? Vamos para outra distro aí, sei lá, Fedora. Fedora. Se eu fosse compilar na mão, eu também consigo. Imagina só, fui lá, entrei no GitHub, fiz o download de um projeto, descompactei aquele projeto, fiz os .configure, make install, tudo que eu precisava está lá dentro. Sobrou o diretório. O que eu faço com esse diretório no final? Removo. Olha o RM ali, tudo bonitinho. Todo mundo está enxergando? Lembrando, sempre na mesma entrada do run, né? Então tem lá o run, está fazendo um clone, depois entra no diretório, faz checkout, make install, make tudo mais. Oi? Dá nada. Container. Vocês já viram que hoje o RM-F no barra não funciona mais? Você precisa escrever uma frase gigantesca lá, né? Até isso, acabou a emoção hoje em dia, né? Você não tem mais esse problema. Quem já removeu um disco? Quem que apagou um file system? Não. Sem querer. Em produção. Você não tem graça, pô. Hã? Não muda a Fedora, não. Não. Coabilitado. É o modo hard de operar uma máquina. Quem conhece SE Linux? O cara da Red Hat, eu falando mal do SE Linux. Não, tô falando mal. Quem aqui, quem que conhece o SE Linux? Quem desabilita o SE Linux? Vamos lá. Entenderam, pessoal? Então, sempre limpem. Por quê? Senão você vai ter imagem gigantesca, que nem, voltando lá de novo no banco, eu tenho imagem lá de 8 GB, sei lá, de 7 GB, 5 GB. É bem comum esse tipo de imagem. Então, tomem cuidado em relação a isso. Uma coisa importante ainda de falar em relação à imagem, quando a gente fala em tamanho, pode assustar, né? Porque estou falando assim, pô, eu tenho 3.500 containers, se eu tiver de 1 GB, cada um já assusta. Só que o que acontece? Diferente da máquina virtual, eu uso a mesma imagem para os 100 containers. Sim ou não, turma? Estou rodando 100 containers lá, certo? Esse é o grande barato até do Docker da imagem. Se eu estou lá com uma imagem de Apache, se eu subir para 100 containers, qual o tamanho que eu estou utilizando? Vezes 1 GB. Vamos imaginar que é 1 GB. Qual o tamanho de file system? O mesmo, 1 GB. O que ele traz de novo? Somente os logs ou incremento do próprio container, mas a imagem ele utiliza a mesma, por isso que ele usa esse esquema de read-only, justamente para que você consiga ter a mesma imagem respondendo para todos os containers, diferente de uma máquina virtual. Se eu tenho lá 100 de 1 GB, que não existe máquina virtual de 1 GB, mas se eu tivesse lá 100 máquinas virtuais de 1 GB, eu teria ocupando quanto de espaço? 100 GB. Bem triste. Somente pacotes necessários. Pô, aqui eu vejo muito, até nas aulas aí de Docker, a galera falando, pô, Jefferson, eu coloquei aqui na minha imagem o cur. Por quê? Para fazer instalação. Coloquei também o pacote do ifconfig, eu não lembro qual que é o nome, sempre eu esqueço. Que agora não tem mais ifconfig, a galera quer ter ifconfig. Daí instala lá o nettools, alguma coisa. É isso, né, nettools, né? Pô, Jefferson, eu quero telnet. Pô, Jefferson, eu quero um sysdig. Porra, container não é para isso.
Container não tem que fazer troubleshoot em container. Você não vai instalar, pô, mas eu não consigo nem conectar nele para fazer um teste com o Telnet. Aí você instala no container e não na imagem. Eu não posso criar uma imagem com todas as ferramentas de troubleshoot. Imagina seu programa em Java. É horrível, né? Mas imagina se você coloca todas as ferramentas para fazer troubleshoot e análise dentro da minha ferramenta, do meu container. Qual seria o tamanho desse container? No mínimo. Só das ferramentas, né? E Java, né? Quem programa em Java? Tem tempo aí, né, turma? O pessoal tá... Bem, somente pacotes necessários. Então não vou instalar o curl lá, pelo amor de Deus. É um container. Tem que ter um processo em execução e o mínimo de pacotes necessários lá dentro. Por que isso, pessoal? Porque eu tiro vulnerabilidades, eu fico instalando tudo lá dentro do meu servidor, e o que acontece? Aumenta muito a vulnerabilidade, o tamanho do container, a administração, o padrão, enfim, nada fica legal. Reduz o número de camadas, que nós falamos. Tenham cuidado ao usar os runs, não usem o run à torta direita. Se você está usando, saiba o que está fazendo. Não vai querer fazer uma ação no run diferente, sei lá, que né, a gente comentou, instalar um pacote no run em cima e depois fazer o clean embaixo. Usem o run com moderação, que é justamente das camadas. Olha só o que nós temos aí, aquela bonitinha com multiline lá fazendo run, né, fazendo vários pacotes, instalação de vários pacotes. Qual é a diferença? Eu já vejo muito por aí a galera colocando run e um update -y. Embaixo, run e um install Apache. Run, isso é horrível, não façam isso porque você vai ter aquele problema de camadas. Use o doc-ignore. Quem conhece git-ignore? Mesma coisa. Se você não quer jogar coisas nojentas lá para dentro da sua imagem, o que você vai fazer? Coloca ele no docker-ignore. Sim ou não, turma? Conversem comigo, vocês estão tudo quietinhos. Tudo bem? Sim ou não, turma? Sim. Não, de novo, vamos lá. Sim ou não, turma? Sim. Oh, não? Adicione o non-root. Quem aqui utiliza outro usuário não-root dentro do container? Com sinceridade, turma, ninguém está vendo vocês. Você usa? Ó, joinha. Quem usa um web server em container? Levanta a mão. Não, porque se usar o web server e rodar como root, turma, pô, o web server até em VM você já está habituado a usar com www-data, com usuário de Nginx. Usem sempre um usuário diferente de root. Usem lá, coloca lá, se está usando um Apache da vida, coloca lá o usuário www-data. Se eu estou no Prometheus, usuário, sei lá, criem usuários, não coloquem usuários como root, tá? Coloquem outros tipos de usuário. Entenda uma coisa, CMD. Quem conhece CMD? Para que serve CMD? Comando, eu quero executar alguma coisa, só que quando o container já subiu, não é isso? O container subiu, CMD, ele vai lá e executa, por exemplo, o meu Nginx. Fácil. Eu posso usar aí o CMD de duas formas. Eu tenho o Shell Forms e eu tenho o Exec Forms. O de cima é o Exec. Galera de Python, acostumada aí com o padrãozinho de cima. E embaixo é o Shell, que eu gosto bastante de usar, porque eu não preciso colocar aqueles colchetes, aqueles negócios tudo lá. Coloco no Shell direto. Então, são as duas formas que eu tenho para executar comandos no Docker. Lembrando sempre que CMD é em momento de execução do container, não é momento de build do container. Entenda uma, não, duas coisas. Entry point. O que é um entry point? Então, ele executa um comando, porém ele não pode ser alterado após a imagem ser criada. Né? O que acontece? Pensa no entry point como se fosse o init da máquina Linux. É o principal processo dentro do container. Se o entry point morrer, o que acontece com o meu processo, o meu container? Vai para o saco. Então, quando eu estou utilizando o entry point, eu estou passando para o container falando assim, ó, o container, esse aqui é o meu principal processo. Se esse processo morrer, nada mais faz sentido, mata esse container, ok? Principal diferença aí, quando a galera bate muito... eu posso usar das duas formas, né, o exec e o shell. O que a galera bate muita cabeça é quando usa o entry point e o CMD no mesmo Dockerfile. Como que funciona aí, quando eu estou no mesmo Dockerfile com os dois caras? Tem alguma diferença? Vamos ficar aqui, tá tranquilo. Qual a diferença? Tem um monte, ó, procura lá nos Hacker News, nos fóruns da vida, você vai ver uma galera chorando, chilicando, falando, o CMD não funciona quando eu uso o entry point, não é bem assim. Quando eu estou utilizando o entry point, o CMD vira o quê? Parâmetros do entry point. Então, se eu coloquei lá no entry point, que é o Nginx, o que vai ser o parâmetro? -g daemon off, para que ele rode lá fora de daemon, fora em ground. Beleza? Então, pensem sempre assim. Se eu estou com o entry point, o CMD vira o quê? Parâmetro do meu entry point. Simples assim. Beleza? Se eu estou usando os dois do mesmo Dockerfile, eu sou obrigado a usar o padrão exec, não o de shell, ou seja, tem que colocar aí como se fosse uma lista. Certo? Então, se eu estou utilizando no mesmo Dockerfile o entry point e o CMD, tem que estar na cabeça que o CMD é parâmetro do entry point. Quem sabia disso já? Quem já teve problemas com o entry point e o CMD? Boa, boa.
Agora não vai ter mais, hein? Use o cache. Alguém que trabalha com ALM, cuida do tratamento de ALM? Jenkins, GitLab. Esse cara é importantíssimo para você continuar com um bom relacionamento com os profissionais de ALM. Porque o que acontece? Se você tira o cache no momento de build, o que vai acontecer? Vai demorar muito mais lá no seu GitLab, lá no seu Jenkins, você vai arrumar bastante brigas com os profissionais de lá. Mas aqui no nosso querido idolatrado Docker, você tem a opção de usar ou não o cache. Por default, o cache já é habilitado, ou seja, se não houve nenhuma mudança naquele arquivo, ele vai usar o cache. Se não, ele vai lá e pega, checa o arquivo, vê lá o MD5, muda e acaba ignorando o cache. Agora, se desde o começo, desde lá do build, eu não quero usar o cache, quero forçar ele a pegar tudo de novo, o que eu faço? Build, menos no cache. Então, se eu passo sem nada, se eu estou fazendo o build sem nenhum parâmetro, ele usa o cache. Se eu quero sair fora do cache, menos no cache. Tranquilos? Vai demorar bem mais, o pessoal da ALM vai ficar triste, mas você vai pegar tudo de novinho. Imutável e efêmero. Quem aqui coloca nome em máquina? Nome que eu digo é de carro, de Simpson, sei lá. Alguém? Ninguém? Pô, eu fui adolescente no Matrix. Então, imagina, a maioria dos meus primeiros empregos, qual que era o nome dos servidores? New, Trinity, e por aí vai. Sempre do Matrix. Hã? Sempre assim. Fui para Impacta, lá era carro. Conheci carro pra cacete, eu nem sabia que era carro, mas lá tinha uma pá de servidor, eu conheci uma pá. Fui para Local Web, Simpsons. Pô, caiu a Lisa, caiu o Bart, já sabia. Me ferrei, é o IMAP, ou sei lá, o CMTP. É quem? Temperos. Temperos? Tem muito indiano. Fudeu. É mais fácil chamar pelo MAC address da máquina que pelo nome, às vezes. Indiano ainda. Tem uns temperos que nem existe aqui. Só lá já acaba conhecendo, já... No restaurante indiano já não passa perrengue mais, né, cara? Mas olha só, era a mesma coisa. Hoje tem até um ditado na internet que fala o seguinte: você não deve usar o seu parque, não deve usar como pet, deve usar como gado. Né? Eu sou vegetariano, é até triste falar isso. Mas você não usa como pet. Como assim pet? Na infraestrutura mais tradicional, tinha o servidor de web, ele era o quê? Era a Ferrari. O servidor bind de DNS era, sei lá, o Porsche. Você nunca viu um fazendeiro falar assim, ó, vaquinha mimosa, ó, vem cá conhecer minhas vacas, entra aqui, ó, tenho 1000 aqui. Essa aqui é mimosa. Bota um leite legal, ali é... Nome de vaca. Só mimosa. Ele sabe que ali tem mil vacas de um tipo, de uma marca, de uma raça lá, né? Diferente do cachorro, que você chama de Rex. O único nome que eu sei de cachorro. Lindinha, que é meu cachorro. Eu não vou falar isso, que é no filme, né? Mas você chama... Aí, ó, dá risada. E eu que escolhi o nome, cara. Totó é o mais tradicional também. Não, o Bidu não, pô. Ah, por causa da Mônica, né? Pode ser. Mas o Rex é o mais conhecido. Mas, enfim, você não chama mais sua infraestrutura hoje como se fosse pet. Hoje você chama como se fosse gado. Eu tenho ali 100 serviços web. Eu tenho ali 100 containers na minha aplicação. 20, 40, sei lá. Mas eu não coloco mais nomes. Eu não vou colocar um nomezinho bonitinho lá de Totó no meu servidor web. Então, esqueçam isso. Outra coisa, Jefferson, eu estou com um problema na minha infraestrutura. Eu estou rodando 100 containers em produção, mas todo dia cai uns 5. Falei, caralho, que da hora, velho. Tá bom. Tá ruim, não. Container está aí para isso, para morrer mesmo, cara. Diferente de ser ruim. Diferente de ser ruim. Mas não tem problema nenhum se um container morrer, porque o serviço está lá em pé, o meu cliente está acessando o meu serviço. É evidente que você, como profissional, como um artesão de tecnologia, aí você acaba ficando chateado. Hashtag Tite, né? Porque você vê que aquele container está capotando toda hora, mas o seu cliente não sabe. Seu cliente não tem a menor ideia. Então, não tem problema nenhum eu ir lá e capar um container, o container morrer. Outra coisa, se o container está com bug, o que eu faço? Conecto via SSH e arrumo, sim ou não? Outra thread bastante comum em fóruns de Docker. Por que não tem SSH em container? Como que eu instalo o OpenSSH no container? Manja? Não faço troubleshoot em container em produção. Eu vou fazer troubleshoot como? Eu pego aquele Dockerfile, eu buildo, rodo aqui na minha máquina, tento simular o ambiente e lá eu vou fazer o troubleshoot, lá eu vou entender. Corrigir, o que eu faço? SSH nos 3.500 containers e faço fix, ou instalo o chefe nos containers, né? Joinha. Não. O que eu faço? Eu vou lá e vou mudar aonde? Na imagem.
Container não tem troubleshoot, container não tem SSH, container não tem ferramenta de troubleshoot. Por quê? Deu errado, achou um bug, volta 2 casas, vai lá na imagem, builda novamente, testa, puta, foi. Faz o deploy lá de novo em produção. Hoje você tem uma porrada de ferramentas fodásticas, como o Kubernetes e o Swarm, para que você possa fazer esse rollout de uma forma segura. Ou seja, arrumei um bug aqui, tem 50 containers, beleza, faz aí, vai mudando de 10 em 10 com intervalo de 10 segundos. Se deu zica, rollback automático para a próxima versão. Porra! Eu não tenho mais emoção, cara. Eu vim de sysadmin. Antigamente tinha que ficar de madrugada. Eu era, cara, uma das pessoas mais importantes da empresa. Hoje, cara, o dev me esquece. Hoje o cara chega lá, quero fazer deploy em produção. Beleza, fez lá o push, acabou. Passou lá no pipeline, está em prod. Passou nos 3 ambientes que precisa, está em prod, não tem mais o sysadmin. Certo? Sim ou não, turma? Vocês vão ficar tristes se o container morrer a partir de hoje? Vocês vão fazer troubleshoot em containers a partir de hoje? Vocês vão ficar instalando pacotinhos como o NetTools no container? Só às vezes. Você vai colocar nomezinhos meigo no seu container? Não, né? Então pensem assim, tratem como gado e não mais como pet, certo? Quem mais é vegetariano? Eu sei que o Bruno é vegano. Quem mais é? Ó, é nóis, hein, mano? Ô, a gente está salvando a alma de todo mundo aqui, vocês estão ligados, né? Use o script de start, eu não gosto disso, beleza? Só que eu gosto muito menos ainda, que nem estava, eu esqueci o nome do rapaz que estava aqui, mas eu gosto muito menos ainda quando eu não consigo resolver um problema. Então, se para resolver aquele meu problema preciso de um script lá, não tem problema nenhum, meto o script. Aí depois o que eu faço? Vou correr para melhorar e não vou publicar no GitHub também, porque... Mas não tem problema nenhum, se eu quero fazer lá um script, não tem problema nenhum. Lembre-se, coloque esse script, controle ele, faça com que ele controle os serviços, para que ele saiba se um serviço morreu, o outro, né? Para que ele consiga tratar se o serviço morreu, ele mate o container, enfim, tomar alguma ação. Mas não fiquem com vergonha não de colocar scripts, é bem legal. Inclusive shell, cansei de escrever shell também. Não é bonito, mas eu fiz já também. Variáveis, quem usa variáveis em containers? Na hora de escrever o Dockerfile. Para que serve? Para não se repetir, mas daí a galera normalmente utiliza para usar dentro do container somente ou você pode usar ela dentro do Dockerfile? Imagina lá, definir essa variável aqui, ó, que todo mundo vai ler para mim, beleza? Não se preocupe em ler tudo, lê só o valor da variável, eu leio o Jefferson. O que é o Jefferson mesmo? Deu erro, né? Daqui é só para mostrar que o Docker não aceita tudo, né? Vai dar erro se a gente executar isso. Não dá para mentir nem para a máquina, principalmente para a máquina não dá para mentir, né, velho? O que acontece? A maioria da galera utiliza variáveis para jogar para dentro do container. Sei lá, variável de configuração, vai lá, WordPress. Quero passar quem é o meu banco, enfim, variáveis. Passo lá no meu Dockerfile. Só que ele ajuda bastante dentro do próprio Dockerfile. Então, ao invés de eu pegar e ficar repetindo o mesmo código, eu posso utilizar a variável aqui dentro. Definir a variável lá em cima e sair utilizando aonde eu preciso. Eu preciso fazer um add, usa a variável. Preciso fazer um copy, utiliza a variável. Fica mais enxuto e mais bonitinho, mais agradável o nosso Dockerfile. Então, além de utilizar variáveis lá para dentro do container, utilize também dentro do seu próprio Dockerfile. Execform, como nós falamos, é aquela forminha bonitinha de, ai meu Deus, igual do Python lá de lista, sim ou não, turma? Quem faz assim? Vocês escrevem rapidão, esses caras? Eu sempre, quando eu vou lá e build, eu tenho que voltar de novo, porque eu esqueci uma vírgula, uma aspas, uma... A parte de seu sysadmin, eu faço essas merda ainda no VI, né? Tipo, imagina. Até no VI, né? Toma essa. Mentira, eu uso hoje o Visual Studio da Microsoft. Eu uso o Visual Studio da Microsoft e trabalho num banco. Eu teria vergonha 18 anos atrás, viu, mano? Bem, olha só, então, execform é uma forma de você executar isso em listas, ok? Então, estou lá no meu entry point, estou colocando lá bonitinho, colchetes e chaves, e tem o meu shell forms, que é que nem eu falei, que nem você executa no comandos no Linux, você pode usar tranquilamente, como é o caso aqui do Python start.py, certo? Shell, eu posso trocar o shell? Alguém sabe aqui qual que é o shell que é executado? Eu coloquei lá um comando, add user, sei lá, mkdir lá dentro do meu Dockerfile. Quem que é o shell que executa isso? Exatamente, esse mesmo, sh-c. Não é isso?
Vocês nunca viram a saída de um build de uma imagem. O que vocês ficam fazendo nesse momento tão especial da vida, turma? Olha lá, você vai ver, SH-C para tudo. Mas você pode melhorar, colocar um PowerShell, por exemplo. Brincadeira, piada, de péssimo gosto. Mas você pode mudar o seu shell, eu posso colocar um PowerShell, posso colocar um Bash, um ZSH, um PDK-SH, enfim, qualquer shell. Se eu quero mudar, não quero mais usar o SH-C, eu coloco executor do shell. Evidente, se estiver usando no Linux, não vai querer colocar um PowerShell, que eu acho que não vai estar rolando. Uma pergunta rápida, o shell precisa estar instalado no... Precisa. na imagem? Precisa estar na imagem. Precisa estar na imagem. Uma coisa que eu vou tirar na imagem. Vai ter que colocar. Exato. Como eu falei, pessoal, não mude um shell. Você vai ter que instalar coisa. Não, estou brincando. A maioria das imagens vem com SH somente. Outras já vem com um Bash. Mas se você quiser pôr um ZSH, você vai ter que fazer uma pdget install, uma pk-add, lá, alguma coisa assim. Então vai acabar enchendo a imagem do mesmo jeito. Labels. O que é o labels? É a maneira de colocar rótulo, de colocar alguma informação. Quem aqui coloca maintainer lá no Dockerfile? Coloca lá quem fez? Vai sair fora, né? Já está depreciado aí. O que vai ser? Vai ser cima de labels agora. Então, label, espaço maintainer igual lá o valorzinho desse cara. Eu posso colocar a versão e olha só, eu posso utilizar multiline aqui também. Olha no description ali embaixo. Aqui você pode utilizar um multiline tranquilamente. Então, utilizem o label sempre que você precisar colocar algum rótulo, alguma informação lá dentro da sua imagem. Copy ou add? Qual a diferença dos dois? Qual a diferença? O que acontece? Os dois fazem basicamente a mesma coisa. Quando a gente fala em copiar ou adicionar, quando a gente está falando de criação de container, vai dar na mesma. Né? Imagina, eu tenho um arquivo aqui na minha máquina, no meu diretório, vou fazer um add. O que ele vai fazer? Vai adicionar dentro do container. Agora não, tem esse mesmo arquivo aqui na minha máquina, vou fazer um copy. O que ele vai fazer? Vai adicionar no container. Qualquer um dos dois vai trazer o mesmo resultado. Mas tem alguma pequena diferença. Olha só, o copy eu consigo copiar tudo que está no diretório atual, consigo copiar diretórios e arquivos, mas o add é totalmente excelente, porque eu também consigo fazer o quê? Mesma coisa que o copy faz. Está vendo aquele ponto tar ali? O que é aquilo? O opa.tar. Conversem comigo, turma. É um arquivo o quê? Hã? Um arquivo compactado não, um arquivo empacotado, ok? Quando eu estou com tar, eu tenho só o empacotamento. Então, se eu estou utilizando o add, eu consigo usar o opa.tar, o que ele vai fazer? Vai explodir esse conteúdo dentro do meu diretório app. Beleza? Então, ele tem a facilidade, ele consegue explodir arquivos empacotados, não compactados. Outra coisa interessante do add é que eu consigo também usar URLs. Então, eu tenho lá o abc.com/arquivo. O que ele vai fazer com esse arquivo? Vai jogar lá para dentro da onde? Do meu diretório X. No caso, o /app. Tranquilo, senhores? Certo? Args. Quem usa Args? Usa Args. Quem mais? Ninguém? Olha só que interessante. Aqui eu tenho uma imagem lá em cima, from Ubuntu, né? Estou usando um Ubuntu. Estou definindo um argumento ali, falando const img var embaixo, definindo uma variável, né? Env. Está lá o nome da variável, que é o mesmo do argumento, o valor. Versão 1. Embaixo estou fazendo o quê? Um echo nessa variável. Estou imprimindo o valor dessa variável, beleza? Só que no momento do build, o que eu fiz? Fui lá, dei docker build, -- build, traço arg. O que ele faz com isso? Passando aquele valor do argumento que estava lá no Dockerfile, eu mudei o valor. Coloquei lá a versão 2, né? E indiquei meu Dockerfile. Está errado, assim, não ia funcionar com esse Dockerfile assim, não. Mas eu fui lá, indiquei o Dockerfile e dei um Enter. O que vai acontecer? A imagem que ele vai imprimir vai ser qual? Versão 1 ou versão 2? Versão 2. 10 minutos. Versão 2. Tranquilo, sim ou não, turma? Então, o argumento eu consigo mudar o valor lá em momento de build. No momento que eu vou fazer o build, eu consigo passar um novo valor para esse meu querido idolatrado argumento. Health check. Quem aqui usa health check dentro de Dockerfile? Não tem muito sentido mesmo, hoje em dia, com orquestração. Olha só esse cara. Horrível. O que acontece? O health check é uma forma de você ver se está saudável ou não o seu container, né? Então, o health check, estou falando o seguinte, no intervalo de 5 minutos, ou seja, a cada 5 minutos, com timeout de 3, você vai executar o seguinte comando. Vai fazer um curl lá no localhost. O que é esse nosso 2 pipes aí? Exatamente isso, né, pessoal? O OR, não é? Sim ou não, turma? Ou. Então, o que ele vai fazer ali? Se eu falhar esse cara, se falhar esse curl no localhost, o que ele vai fazer? Vai sair com este 1. O container vai para o saco. Vai finalizar o container. Isso é legal? Talvez 2 anos atrás. Hoje em dia é legal? Não, porque eu tenho um orquestrador para isso.
Eu tenho um swarm lá para ver quando caiu o meu processo, ele vai lá e sobe outra instância no lugar dela. Mas antigamente era interessante. Se eu estou rodando lá como dev na minha máquina, somente um container fazendo os testes e tudo mais, eu posso colocar esse tipo de health check. Hoje em dia eu não vejo muita utilidade para isso, mas você consegue ter a entradinha lá do health check tranquilamente dentro do seu Dockerfile. Multistage. Quem conhece Multistage? Ninguém? De novo. Pessoal, quem conhece Multistage? Cara, que loucura. É a melhor coisa do Dockerfile, cara. Quando eu vi isso na DockerCon, eu chorava lá dentro. Imagina, é como se você fizesse... Mentira, não chora, só uma lagriminha de leve. Mas é uma maneira de você fazer um pipeline dentro do seu Dockerfile. Imagina, olha só lá em cima. From Golang, Alpine. Coloquei o nome disso como buildano. Eu falo em línguas, você vê ali que buildano é uma palavra bem legal. Ed, vou adicionar tudo que está nesse diretório para onde? SRC. Vou executar CD, SRC, também não precisava daquele run ali, podia ser um workdir para ficar mais bonitinho. Mas estou buildando aquele Go, netolago build -o opa, que é um código bastante complexo, basicamente imprime giropops. Esse código. O que eu fiz? Embaixo eu coloquei outro from. Quem já usou mais de um from dentro do mesmo Dockerfile? Alguém? Claro, vocês não conhecem o Multistage. O Multistage é isso que fornece você colocar outro from. Então imagina o seguinte, eu coloquei outro from ali embaixo. Não é só isso, só colocar o from, né? From Alpine, tá lá. Então a próxima imagem é um Alpine. O que eu quero? Workdir ou /app, ou seja, esse container vai subir, eu vou estar trabalhando no app. Copy, aí está a mágica. Menos from igual buildano, que é lá em cima, que é a minha imagem lá de cima. Beleza? O que ele vai fazer? Eu estou falando para ele copiar lá daquela imagem o SRC OPA. O que é esse OPA? É o cara que eu acabei de buildar lá em cima. Beleza? Estou jogando para onde? Para o app. Entrypoint.opa. Vai executar esse binário Go aí. Mas para que eu estou fazendo isso, Jefferson? Pelo seguinte motivo. A imagem de cima ia ficar com uns 250 megas. A de baixo não tem nem 20. E faz exatamente a mesma coisa. Nesse caso de binário, que eu posso copiar o bináriozão puro e jogar lá e executar, é a mesma coisa. Então, conheçam, vão atrás de Multistage, que é sensacional. Você vai trazer muito mais recursos aí para a composição, né, do seu Dockerfile e vai fazer imagens totalmente performáticas, super justinhas e tudo mais. Quem conhece o Alpine? 5 megas, legal pra cacete, né? Mas tem que tomar muito cuidado em relação ao Alpine para não cair na mesma história do Go, né? Eu vejo muito a galera hoje falando, pô, eu tenho esse esquema funcionando em Python aqui, legal pra cacete. É o que você está fazendo agora, transformando em Go. Por quê? Porque, cara, todo mundo faz isso. Me dá um motivo. Ninguém dá um motivo assim, consistente. Por que você está mudando tudo para Go assim? Não, cara, porque a internet está assim, o movimento, o hype, que não sei o quê, bababi, bababá. Mas né, o Alpine acaba caindo no mesmo sentido. Às vezes você não precisa ter um Alpine numa imagem de 20 megas. Talvez uma de 200, 150 vai te facilitar a vida e vai rodar com muito mais fluidez do que um Alpine, que é na base meio que da gambeta. Mas utilizem aí o Multistage, é sensacional. Quem vai utilizar o Multistage amanhã já? Hoje? Não, hoje? Depois do bar, falei que vai tomar umas brejas aí, ó. Chega em casa, depois de umas brejas, alto Dockerfile, meu. Sabadão, vocês vão fazer o quê? Quer enganar quem, vocês, pessoal? Vocês vão codar, eu sei. Né? Imagine o Docker. O que acontece com esse cara? Outra coisa também da DockerCon, eu achei sensacional. Quando eu cheguei lá, eu falei, mano, quando eu chegar no Brasil, eu vou ganhar muito dinheiro. Por quê? Vou ganhar um bônus gigantesco no banco, mano. Vou pegar aqueles windão de sei lá de quanto tempo atrás e vou transformar tudo em container. O que é esse Image to Docker? Ele pega uma imagem de VMware, Linux ou... não. Windows ou talvez Linux. Ele pega essa imagem e converte ele em o quê? Num Dockerfile. Ele não transforma num container, ele transforma no Dockerfile, que é muito mais legal. Você pode entrar no Dockerfile, ajustar e tudo mais. Voltei para o Brasil, todo pomposo. Primeira decepção, vou lá no GitHub e não tem para Linux. Estava lá, era somente para o show. Não é um produto, era só para apresentação, era um POC para DockerCon. Fiquei chateado, #Tite. Beleza, fui para o banco, falei, mas pelo menos Microsoft tem, cara. Microsoft é onde eu vou ganhar muito dinheiro, cara. Eu vou encher o rabo de ganhar dinheiro com bônus. Chego lá no cara do Microsoft, lá do banco, e pergunto pro cara, me dá uma imagem de um IS. Imagem simplona, cara, só para eu converter. Firmeza, vou compartilhar aqui num volume e você pega. Compartilhou. Quem falou aí o número? 60, 150 gigas. Eu não consigo colocar no meu notebook, cara. É 128. Já era meu bônus. Que loucura, 150 gigas. Eu falei pro cara, eu falei um IS simplão, cara. Ele falou, mas tenho medo de algo complexo lá dentro. Bem,
Mas se você tem lá usando o Windows, e você tem um Windows legadão, e você quer transformar em container, é simples, não precisa de nenhuma magia negra, desde que você tenha Apache, DHCP, Server, DNS, IS, MS, MQ e SQL Server. Esses artefatos ele vai funcionar que uma beleza. Então, dá para você converter para Dockerfile, e depois de converter para Dockerfile, transforma em imagem, e vai ser muito feliz. Certo, senhores? Vou fazer uma demo rapidinho, 5 minutinhos? 5? Só para o pessoal dar risada, que vai dar errado, né? Tem o microfone fixo aí, você puxar? Oi. Vamos lá. O que acontece? Só esse cara aqui tem uns Dockerfile aqui dentro. Deixa eu lá pegar do alarme do Alert Manager. Olha só, aqui eu estou usando aquele esqueminha que eu falei lá novamente do Multistage. Olha lá em cima. Lá em cima eu estou lá falando que estou usando uma imagem no Go. Tem o label, tem o verse, tem o workdir, tem um run lá que está fazendo o git, toda a sujeira dele, né, que precisa ser feito. Aí vocês vão falar, Jefferson, você vem aqui cagando regra, que eu precisava limpar tudo das minhas imagens. Cadê aquele RM ali embaixo, né, para remover o que você acabou de clonar? Eu estou literalmente cagando para aquela imagem. Por quê? Aquela imagem lá de cima, eu vou descartar ela. O que vai valer é só o quê? A imagem do from Alpine para baixo. A de cima é só para que ele gere aquele binário lá do Alert Manager. Do resto, eu vou copiar ele. Ó. Gerou lá o Alert Manager lá em cima, from Alpine, copy, mesma coisa. Agora, como eu falei em línguas. Antes eu estava buildando, agora eu estou em building, né, lá em cima. Building, /tmp, Alert Manager e a APF, lá, o SR Local Bin, embaixo criando volumes, adicionando arquivos de configuração, falando que é um entry point nojento dessa forma que eu vou ajustar, eu prometo, né, tá um linguição horrível. E o expose 9093. O que vai acontecer? Olha só. Vou vir aqui nesse carinha bonitinho e vou lá fazer o build. Docker build, -t. Ó, os caras ficam tudo quieto, porque falando, mano, vai dar merda, certeza que vai dar merda. Talk, ponto. O que acontece? Estou passando o T aqui de tag Python, o nome da minha imagem vou colocar de Python, não tem nada a ver, mas não vou colocar Alert Manager, né? Python. Só porque o evento é do Python, né? Alert Manager. Oi? Hoje não é só Python, é tudo. De todas as comunidades. Docker build -t, Alert Manager, talk, e no finalzinho o ponto. Eu não posso passar o Dockerfile aqui, eu tenho que colocar apenas o diretório onde está o meu Dockerfile. Estou falando que é o ponto. Vou dar o Enter que eu falei, deu zica. O que ele deu zica aqui dentro foi o quê? Não falando que existe. Qual arquivo que não existe? Oxa. Ô, Jefferson. Aê. Tá buildando, ó. Percebam aqui, ó. Step 1. Tudo com as camadinhas. Step 1, from, o label. O que mais? Outro label, workdir, fazendo o git, copiando lá o Alert Manager para o TMP. Vamos esperar um minutinho. Que hora que ele vai jogar a primeira imagem fora? Só a hora que terminar. No final, ele nem joga fora. Bem perguntado, ele não vai jogar fora. Hoje no Docker tem um cara chamado Prune. Não sei se vocês conhecem o Docker System Prune ou Docker Image Prune. O que ele faz? Ele remove tudo que não está sendo utilizado. Então ele fala que as imagens estão bagunçadas, que a imagem está sem tag. Então ela vai permanecer lá. Depois você vai lá e lima ela com o Prune e ela vai embora. Olha só, ele criou lá, então, bonitinho, olha ali embaixo, está falando que criou com sucesso a imagem Alert Manager 2.talk, né, tudo bonitinho, removeu vários containers que ele utilizou aí no meio do caminho para criar essa imagem. Agora, se eu vier aqui, o Docker Image, ls, pipe, head, para trazer só as primeiras, olha só o tamanho da imagem do Alert Manager, 19 megas. Se não fosse nele, se fosse no anterior, sensível a diferença, não? E aí, normalmente, aqui esse aqui está mais fresco, mas normalmente eu faço com um exemplo em Go, né, que tem um código Go que faz aquele Hello World Giropops da vida. Eu faço um com multistage e outro rodando direto do Golang, da imagem do Golang. Então, um vai para 230, o outro vai para 18, 17. Manja? Então é muita diferença. É evidente que não vai funcionar para todos os casos, tem casos e casos, mas utilizem multistage. Utilize, vai fazer muito mais sentido a sua criação de imagem, vai ficar muito mais performática, bonitinha, redondinha aí. Certo, senhores? Sim ou não, turma? Sim. Maravilha, deixa eu voltar aqui. Só buildei, vocês querem que eu subo ela? Quer que eu rodo, execute essa imagem para ver? Não deu erro? Tem mais uma chance, né, de dar erro, vamos lá. Docker run, -d, espaço, -p, qual que era a porta? 90, 93, 2.90, 93.
Espaço eu não vou mais passar parâmetro, eu vou passar só o nome dela aqui, que é o Alert Manager. Espaço, o nome da minha imagem. Alert Manager, 2 pontos. Talk. Dou um Enter aqui na bagaça. Docker PS. Tá aqui a imagem bonitinha, ó. Na 93 aí, né, que é a porta onde ele está respondendo. Se eu pegar esse cara aqui, ó, o Jefferson querendo ser hackado de novo. Se eu colocar aqui no 9093... Peraí, deixa eu tirar a foto aqui. Fala sério. Não vou dar zoom. Tá aí o Alert Manager, né, que é um carinha que funciona junto com o Prometheus. Quem conhece esse cara aí? Alguém conhece? Prometheus? Alguém conhece Prometheus? Não? Uma maneira de monitorar microserviços, containers, que é do caralho. Vale a pena, hein? Certo, senhores? Subiu aí o servicinho bonitinho, com a imagem que nós acabamos de criar. Lembre-se, façam sempre imagens efetivas, certo? Eu acho que não é nada difícil, o Dockerfile é super simples. Eu sei escrever Dockerfile, então é simples para cacete. Todo mundo aqui é desenvolvedor, então vai fazer isso muito melhor do que eu. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido alguma coisa de dúvida que vocês possam ter tido. Perguntas, turma? Alguém tem pergunta? Os containers, lá onde eu trabalho, eles, além de estarem sendo monitorados, a gente está fazendo troubleshoot em cima deles em produção. Aí vem a minha pergunta, por que está dando... Só chegar no finalmente, né? O serviço está rodando no container, porém, já há algum tempo, e de uma hora para outra ele começou a dar um erro complicado que o pessoal, isso em Java, que o pessoal não está sabendo o por que está dando esse erro. E eles não sabem por que está dando esse erro e não descobrem nunca, e não descobriram ainda. Aí fudeu. Em produção, em cima de container. E eles não querem matar o container e somente subir outro. Porque eles não sabem qual é o problema, que pode subir outro, e daqui uma semana vai ter o problema de novo. E eles estão em cima disso. Ó, eu iria... Qual que acho que, na verdade, a pergunta é a seguinte, pela tua experiência, a gente faz esse troubleshoot, continua fazendo esse troubleshoot em produção ainda no container, ou fuck the policy, mata tudo e azar? Eu acho. Eu ia falar pro cara assim, eu não quero matar o container. O problema é seu, cara. Você não arrumou essa porra desse Java ainda, vai morrer todo dia essa porra e foda-se, tá ligado? Tipo, eu iria pra esse lado. Não faria troubleshoot em produção, mataria o negócio até o cara resolver, cara. E outra, tem ambiente de QA, de staging, sei lá, não tem outros ambientes pra fazer teste, não tem? Não precisa ser em produção, ainda mais quando você tá falando de container, manja, que é o mesmo binário, praticamente o mesmo cara que você vai testar no seu parque inteiro. Você pode mocar se você precisa bater em algum outro ponto, mas, manja, produção não vira. E escutar do cara que ele não quer isso porque o problema vai se repetir, o cara que fala isso é dev? Dev. Da hora, velho. Uma pergunta. Mas eu acho que não vira em produção, mano. Eu acho que... Às vezes, para reproduzir aquele erro... Toma aqui, ó. Para reproduzir aquele erro, precisou passar por um pipeline de processos ali que ele não consegue reproduzir. Ele tem dificuldade para reproduzir o bug, né? Tem como fazer um snapshot do estado daquele container e subir ele na minha máquina no mesmo estado? Que nem tem como fazer com VM? Tem, você consegue pausar o container e executar ele em outro lado. Também consegue. Não sei se ajuda, mas seria uma boa abordagem, sim. Porque aí você consegue tentar reproduzir ou pegar o estado do erro em localhost. Né? Mas fala para esse cara aí, mano. Não vira. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Tem que perguntar alguma coisa? Perguntas? Bom, então, palmas para o Jefferson. Agradeço a participação.